Senhoras e senhores, boa noite. Aqueles que nos acompanharão também pelo YouTube depois, nossos cumprimentos. Nós temos pessoas de língua americana junto de nós hoje. It's good to be here with you today. Nós vamos ter tradução simultânea para que eles possam acompanhar. Vamos seguir nas vibrações da oração, não é? Da preparação do nosso ambiente durante todo o nosso encontro, pedindo aos benfeitores amigos que nos auxiliem, não apenas as palavras que nos inspirem, mas que também nos ajudem no entendimento do tema que nos toca a todos, porque é o nosso grande desafio. Nós intitulamos Na Hora da Verdade um tema que está relacionado com a reforma interior, né? Reforma íntima. Vamos ver se a gente consegue ver a reforma íntima como geradora para nós de consequências muito positivas, tanto para nós como pessoas, com a nossa própria realidade, como também no relacionamento com o nosso semelhante. Há um livrinho chamado Ideal Espírita. É um livro que teve uma edição de bolso, mas de fato de bolso. Eu andava com ele aqui, as pessoas me pediam cigarro quando viam, achando que eu estava com um maço de cigarro, dizendo, não, esse aqui é outro tipo de... Não tem nada a ver com cigarro não, é um outro tipo de ingrediente muito importante para a nossa reflexão. E esse livrinho o meu pai levava, como caminhoneiro, ele levava dentro do porta-luvas do caminhão. A tia havia dado para ele em 1963. E um dia, viajando com ele, nós vimos o livrinho e pedimos, ele nos deu o livro, né? Nós o carregamos durante muito tempo. Lá dentro desse livro tem uma mensagem chamada Nas Culminâncias da Luta. E o Espírito, pela psicografia de Chico Xavier, ele informa que muitas vezes nós nos preparamos durante longos anos para um minuto de testemunho. Se nós passamos bem, avançamos para outras experiências. Se nós não conseguimos ser aprovados pela nossa própria consciência naquele minuto de testemunho, nós podemos levar outros longos anos de preparação para passar por uma experiência similar, semelhante, para ver então se nós temos condições de avançar no nosso processo evolutivo. O Espiritismo, ele nos traz o esclarecimento do que é que nós somos, de onde é que nós viemos, por que é que nós estamos aqui na Terra, para onde é que nós vamos depois da morte do nosso corpo físico, e nos traz aquilo que Allan Kardec vai colocar no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo o eixo central do ensinamento de Jesus: a vida futura. Quando nós compreendemos que a nossa vida aqui, no campo material, é como se fosse um recorte de uma experiência que vem de antes e que segue no depois, então nós nos situamos de uma maneira bastante diferente em relação a tudo aquilo que nos acontece, à família que nós temos, às circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia, aos desafios que nós temos que enfrentar no campo profissional e assim sucessivamente. O fato é que dentro dessa visão há uma interdependência entre as nossas vidas. Não apenas interdependência entre a nossa vida e a da nossa família consanguínea, mas há uma interdependência da nossa vida com a vida de todas as outras pessoas que estão vivendo aqui na Terra. E nós poderemos elastecer com o Espiritismo esse conceito. Há uma interdependência entre a nossa vida e a vida de todos os seres que estão ligados ao planeta. As informações que nós somos cerca de 20 bilhões de criaturas, encarnadas e desencarnadas, ligadas ao planeta. Mas Allan Kardec, na Revista Espírita, de outubro de 1868, ele comenta que há uma solidariedade também entre os habitantes dos diversos planetas.
nós não vamos entrar aqui no terreno dos OVNIs, não é? Que não é o propósito. Mas para que a gente possa compreender que o Espiritismo nos informa que não existe nada ocioso no universo e nem espaço vazio. Dentro da obra divina, tudo está ocupado, se não por seres de carne como nós, ou com um corpo denso como o nosso, mas por seres espirituais. E essa solidariedade existe entre todos os seres da criação. O que é que nós queremos dizer com isso? Nós não estamos sozinhos, em nenhuma circunstância. Nós estamos sempre ligados a outros seres, em relações mais íntimas ou menos íntimas. Mas nós vibramos dentro do mesmo universo e, portanto, estamos todos ligados. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. A sociologia tem questionado em alguns momentos, ou pelo menos alguns sociólogos, a existência do livre-arbítrio. O Espiritismo nos diz que seria impossível compreender a bondade divina ou a nossa própria criação se nós não tivéssemos liberdade de decisão, que é o que nos dá efetivamente a responsabilidade. Então, o livre-arbítrio, ele vai surgir num determinado momento da nossa evolução. No Livro dos Espíritos, questão 540, Allan Kardec pergunta e os Espíritos respondem que tudo se encadeia na natureza. Ele diz que há uma solidariedade, que todos os seres trazem uma contribuição, mesmo os animálculos que aparecem não têm importância no mar, quando formam aquelas ilhas, eles estão cumprindo uma função dentro do propósito da lei divina. E que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então há uma solidariedade também de nós com todos os seres da criação. Dentro de algumas culturas, e De Souza lá coloca isso dentro de um de seus filmes, e dentro de algumas culturas, o rato é chamado de irmão menor. Os animais silvestres são chamados de irmãos menores. Então há uma solidariedade também nossa com todos esses seres da criação, com a própria natureza aqui no planeta. E nós vamos nos inserindo então dentro desse contexto. Pelo processo da evolução, chega um momento em que nós adquirimos a condição de habitar corpos humanos. E nós ganhamos aquilo que é chamado de livre-arbítrio e com ele a responsabilidade dos nossos atos. Nós passamos a responder por aquilo que nós fazemos, e mais do que isso, a responder por aquilo também que nós deixamos de fazer, quando nós temos a oportunidade de ser solidários e auxiliar, e nós não fazemos isso. Então a nossa responsabilidade ela é progressiva dentro do processo evolutivo, e vai se ampliando na medida em que a nossa consciência também se amplia, e nós vamos ganhando maior liberdade de ação. Na questão 115A do Livro dos Espíritos, nós estamos citando o Livro dos Espíritos porque ele é a referência ao primeiro livro espírita que foi codificado por Allan Kardec. Ele é a nossa base filosófica para nós entendermos, não é, a nossa própria realidade. Na questão 115A do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam a Allan Kardec que há espíritos dóceis e rebeldes, e que os dóceis evoluem mais rápido que os rebeldes. Nós podemos usar uma comparação simples, não é? Quando nós vemos nas nossas escolas aquelas crianças e jovens rebeldes que têm mais dificuldade de aprender, porque enquanto o professor está transmitindo a matéria ou aplicando o conteúdo, normalmente eles estão distraídos ou brincando, fazendo aviãozinho ou jogando giz no colega. Quando tem giz, né? Hoje em dia não existe mais. Então, é o indivíduo que está distraído. Ele não está dócil e atento àquilo que ele está recebendo. Então, ele passa pela mesma experiência do outro, mas ele não aprende como o outro aprende. Então, o dócil, ele avança mais rápido. O rebelde atrasa o seu processo evolutivo. E aqui já nós vamos sendo convidados a nos autoexaminar. Em que categoria cada um de nós se coloca? Não é para falar para os outros não, é só para examinar pessoalmente, né? Onde nós nos situamos? Nós somos dóceis ou somos rebeldes? Normalmente nós passamos por um período de rebeldia, a maior parte de nós,
no período da pré-adolescência e adolescência, não é? Depois nos acomodamos mais e voltamos a uma situação de maior docilidade. Mas tem pessoas que ficam rebeldes a vida inteira. Em que situação nós nos colocamos? É dentro dessa situação de rebeldia que normalmente nós provocamos o que é chamado de desvio moral. Porque todos recebemos e está inserido na nossa consciência a lei divina. Vamos ver se a minha memória me ajuda aí. É questão 621, se não me falha, do Livro dos Espíritos. Na questão 625 está perguntado qual foi o modelo e guia que Deus nos deu, que Deus ofereceu para a humanidade. E a resposta é Jesus. Em algumas traduções, vede Jesus. É a mais curta das respostas do Livro dos Espíritos. Mas há um momento em que Allan Kardec pergunta para os Espíritos: onde é que está inserida no ser a lei divina? Ele diz: na consciência. Então a nossa consciência traz inscrita a lei de Deus, que é o balizador para as nossas ações. Nenhum de nós pode alegar ignorância, no sentido de que, de fato, em essência, nós sabemos o que nós temos que fazer. Mas, com o uso do nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós nos desviamos, começamos a não atender à voz da consciência e vamos criando camadas de vícios, de hábitos, e vamos colocando tudo isso sobre a nossa consciência. E chega um certo momento em que nós estamos tão mistificados que a gente confunde. A nossa consciência fica confundida. Nós não identificamos mais a lei divina, porque ela está cheia de camadas de coisas que nós fomos colocando ao longo do tempo. Então, quando fala, por exemplo, na necessidade do indivíduo mergulhar para dentro dele para fazer o autoconhecimento, a maioria de nós tem medo. Porque nas primeiras etapas da meditação, do autoconhecimento, da busca da nossa essência, nós encontramos todos esses fantasmas que nós fomos criando para a nossa consciência. Que são as nossas crenças, são as religiões, são as maneiras de ver, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e assim sucessivamente. Todas essas são camadas, como se fosse uma cebola, que você vai acumulando aquelas camadas. Lá no centro da consciência, a lei de Deus. Mas para conseguir chegar nela, é preciso ir vencendo todas essas barreiras. Porque com quem nós nos deparamos primeiro? Nós nos deparamos com aquilo que no Bhagavad Gita é dito aos nossos familiares. Há um momento em que Arjuna vai receber a orientação do Krishna. E Krishna diz para ele: para você alcançar, não é, o maior grau de autoconhecimento, de libertação, você precisa assassinar os seus parentes. E aí a gente entra num conflito, né? Pelo amor de Deus. Jesus pelo menos foi mais suave. Ele disse que era preciso abandonar, né? Aquele que não abandonasse pai e mãe, não é? Então Jesus foi mais suave. Krishna foi duro com Arjuna. Ele tinha que assassinar os parentes. E aí a gente fica pensando, mas como é que pode isso? Ninguém vai se libertar sendo sanguinário, né? Imagine que nós vamos matar os nossos parentes. De jeito nenhum, a nossa consciência não vai deixar. Mas aí a gente precisa entender quais são os parentes que a gente carrega para onde a gente vai. Aqueles parentes que a gente cultiva o tempo todo. São os parentes íntimos. São mais íntimos que o nosso pai e nossa mãe consanguíneo. Que são o orgulho, o egoísmo. Esses são os parentes que ele estava falando. Os vícios todos que a gente acumula ao longo do tempo. Enquanto nós não matarmos esses vícios, nós não nos libertamos. Então, nós vamos encontrar que dentro do processo do desvio moral, nós vamos gerar para nós as imperfeições morais. O primeiro deles, dessas imperfeições morais, que é colocado como a origem de todos os nossos males, se chama egoísmo. Num estudo, não é? Nós poderíamos ir nas questões do Livro dos Espíritos para poder encontrar lá Allan Kardec e os Espíritos Superiores nos indicando. Isso está na questão 785, na 913 a 917 do Livro dos Espíritos. O processo
da problemática do egoísmo. Onde está radicado o egoísmo? Primeiro, na 913 está perguntado, dentre os vícios, qual o mais radical? A resposta, o egoísmo. Já temos dito muitas vezes, o egoísmo. Mas anteriormente, Allan Kardec pergunta onde estaria radicado o egoísmo. E o egoísmo estaria radicado no interesse pessoal. Então o problema nosso se chama interesse pessoal. Mas olha o que o Espiritismo coloca como sendo realmente a condição da nossa salvação. Qual é? Não é a caridade? E o que é a caridade? Não é a ação em benefício do semelhante, que existe renúncia do interesse pessoal? Então, num extremo, e os extremos se tocam, está o interesse pessoal. No outro extremo está a vivência do amor, a caridade. Falar a vivência da caridade é redundância, está bem? A gente costuma falar isso. Mas, na verdade, a caridade é a vivência do amor. Porque a caridade é o amor em ação. Ele já é vivência. Quando a gente fala a palavra caridade, já é vivência. É o bem que a gente faz em favor do semelhante. Para isso é necessário renunciar ao interesse pessoal. Então, o problema, o grave problema nosso se chama interesse pessoal. Quando ele está presente, ele vai dar, então, aso ao surgimento do egoísmo, como sendo a origem de todos os males. Junto com ele, parece até irmão gêmeo, e Allan Kardec coloca com os espíritos superiores, os dois formam as duas maiores chagas da humanidade, que é o orgulho. E Emmanuel, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o orgulho é o pai de todos os vícios. Natural, inclusive, que a gente pense dessa forma, porque a gente fica confuso, porque um nasce tão juntinho do outro, que nos dá a impressão que efetivamente o orgulho seria. Mas, examinando no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a fonte de toda a nossa problemática é o interesse pessoal, que gera o egoísmo. E junto com o egoísmo normalmente aparece o orgulho. Porque quando nós defendemos o nosso interesse pessoal, nós damos a primeira demonstração da nossa falta de fé. Ou seja, nós somos infiéis naquele momento à lei divina, à providência divina, que nos proporciona tudo. Mas como pelo interesse pessoal nós queremos mais do que o nosso irmão, então nós já começamos a defender-nos. E com isso geramos uma insegurança, porque nós nos afastamos da confiança na providência divina. E achamos que nós precisamos nos valer por nós mesmos. E geramos esse grande drama. Naquele momento, então, se a gente pode falar em momento, não é? Quando acontece essa situação, normalmente esse indivíduo, ele gera uma barreira de proteção para se proteger contra o outro, como se o outro fosse o inimigo. E ele precisa pensar que ele é melhor do que o outro. Porque senão não tem base para a sustentação do egoísmo dele, que está sendo gerado naquele momento. E surge então o orgulho. O orgulho coloca o indivíduo como sendo melhor que os outros, por quaisquer circunstâncias da vida. Então nós vemos esse cancro. O orgulho é colocado no Livro dos Espíritos como sendo um obstáculo ao progresso. Ele dificulta o avanço do progresso de todos nós. Depois, então, nós podemos ver que todos os demais vícios são originários do egoísmo e do orgulho. Todos. Nós não vamos nos deter nos vícios materiais ligados à organização física propriamente. Mas nós podemos afirmar que o vício do cigarro está radicado no egoísmo. Da drogadição, está radicado no egoísmo. Todos os vícios estão radicados no egoísmo. O egoísmo é a fonte de tudo isso, a origem de tudo isso. Mas nós vamos ficar mais ligados aqui na nossa análise, que tem que ser rápida, aos vícios morais, que nos afetam no campo da organização física também, mas que estão mais ligados ao aspecto psicológico. E um deles que nós queremos examinar se chama apatia. A apatia é um problema gravíssimo.
Muita gente entra no estado de apatia e não percebe, porque estabelece uma rotina para si que é confortável e se acomoda nela. Então, levanta todo dia da mesma forma, faz o asseio matinal do mesmo jeito, toma o mesmo café da manhã do mesmo jeito, sai para o trabalho da mesma forma, vai para o trabalho brigando no trânsito, como todo dia faz com todo mundo, chega no trabalho, espera a primeira oportunidade de ter um desentendimento ou com o chefe ou com alguém e tem o desentendimento, se amargura, não é? Do jeito que se amargura todos os dias e vai levando a vida. Volta para casa no mesmo horário que sai, não é? Durante o período que tem os filhos, quebra a rotina porque tem que passar na escola para pegar os filhos, mas depois, e assim vai sucessivamente, chega em casa do mesmo jeito, tira lá o sapato, se acomoda no sofá e liga a televisão. E fica na televisão durante várias horas por dia. Está no estado apático esse indivíduo. Ele quer saber notícia, precisa estar informado, ele precisa se preparar para o dia seguinte e se envenena. Eu sou jornalista e falo com muita tranquilidade. A maior parte das coisas que entram pela televisão é veneno puro. É sobre a vida dos outros, falando mal dos políticos, criticando isso, criticando aquilo, dando as estatísticas dos desastres, e raramente se trata de coisa positiva. Graças a Deus já tem surgido outros canais, não estou fazendo propaganda e nem recebo por isso, tá bom? Como o Discovery Channel, por exemplo, History Channel, Planeta Terra. Então, canais que já estão tratando de coisas que efetivamente são importantes e interessantes para nós. Mas a maior parte das coisas, especialmente as novelas, levam a gente a um estado. Tem uma expressão americana que diz que o indivíduo que fica muito tempo na frente da televisão todos os dias, ele pode ser chamado de couch potato. Não sei se pronunciei bem, né? Em português é uma batata de sofá. E o pior é que enraiza, viu, gente? Dá raiz e enraiza. É um problema seríssimo. Porque nós nos acostumamos a um estado de apatia. Nos acomodamos àquilo. E aquela rotina se nos faz indispensável. O que é que ela gera com o tempo? Depressão. A calamidade do nosso tempo. Não é o que ela gera? Depressão. É a calamidade do nosso momento. E a depressão normalmente vem para nós por um estado de inutilidade. Nós nos sentimos inúteis ou incapacitados para, e entramos no estado de depressão. Normalmente a depressão alcança pessoas que têm uma certa atividade durante um certo período e que depois ela se sente como inutilizada, não está mais realizando, não está mais fazendo, e entra em estado de depressão. É uma angústia terrível. É uma amiga que passou pela depressão. E ela conseguiu sair depois de algum tempo. Nós, como amigos, conversávamos muito com ela. Várias pessoas davam orientação, médicos e tal. Até que foi feito um exame, depois de vários, detectou um probleminha de enzima cerebral. E o médico passou um comprimidinho muito miudinho para ela tomar uma vez por semana. Aquilo ajudou, porque ela já estava com problema, não é, de enzima cerebral, que estava também contribuindo para a situação dela. Então, ela começou a se recuperar a partir dali. Quando ela saiu da depressão, ela então disse: tudo que vocês falavam, eu sabia. A gente sabia que ela sabia. Espírita de não sei quantos anos. E ela disse: eu sabia tudo aquilo. Inclusive compreendi o que vocês estavam falando. Mas só quem passou pela depressão para saber o que significa uma depressão. Quem não passou não tem ideia do que seja. E mais tarde nós passamos pela depressão. Na verdade já tínhamos passado por uma depressão, não tínhamos nos dado conta. E depois entramos realmente num estado depressivo e fomos em compreender o que é que ela tinha dito. E foi espantoso o dia que o médico disse que a gente estava com depressão. Porque espírita com depressão, o olho saltou assim, ele levou até um susto. Ele falou: calma, rapaz, calma, está começando ainda. Então tivemos que fazer todo um trabalho, não é? Para a gente conseguir. Ela é subreptícia. Não sei se viram, tem um vídeo aí, que é o Black Dog, que está sendo colocado pela Organização de Saúde, que diz que a depressão é um cachorro preto que nos acompanha. E às vezes, inclusive, domina a gente. E ele sempre estará conosco. Uma vez que você teve a depressão, é subreptício. O bichinho está ali, esperando.
Então é preciso trabalhar. E normalmente ela está vinculada a esse estado de apatia e de inutilidade. O indivíduo se sente inútil e não tem mais razão para viver. Então, depois da apatia, nós podemos examinar, não é, junto com a depressão, a inveja. A inveja e os ciúmes são dois tormentos voluntários. Na verdade, todos esses vícios são voluntários, porque a gente só cria se a gente deixar. Mas a inveja e os ciúmes são dois tormentos voluntaríssimos. Porque a inveja é a gente querer ter ou ser o que o outro tem ou é. Olha que coisa mais esquisita nesse mundo. A gente olha para a pessoa e acha que ela é feliz. E que se a gente fosse a outra, a gente seria feliz. A gente não está feliz porque não é o outro, ou não tem o que o outro tem. Mas não é racional a coisa, ela nasce lá de dentro. E vem da onde? Vem do egoísmo. Que a gente acha que deveria... Por que eu? Quando sofre, ele diz, por que logo comigo e não com ele ou com o outro? Agora, quando a gente olha e acha que o outro está bem, por que ele não eu? Mas a gente não vive a situação dos outros. E nós não sabemos os dramas que estão escondidos por trás da máscara que a pessoa apresenta. Porque normalmente nós apresentamos máscaras para os outros. E não aquilo que nós realmente somos. E nós não imaginamos uma pessoa que tem tanto dinheiro, que tem casas, carros e tal, que sempre viveu como Nabal. Nós não sabemos as dores que a pessoa está vivendo. Então a inveja é um negócio assim que realmente não faz nenhum sentido quando a gente racionaliza. Mas como ela não é algo racional, ela brota lá de dentro, vai ser preciso trabalhar lá dentro para poder não se deixar dominar por ela. O ciúme é a mesma coisa. O ciúme está ligado a um sentimento de posse. O outro é meu. Então eu tenho ciúme da outra pessoa. Porque a pessoa é minha. Ah, mas eu nunca pensei isso. Não precisa pensar, está lá dentro. É algo espontâneo e natural. Quando não temos esse sentimento de posse, não há por que ter ciúmes, porque a outra pessoa é livre. Ela está conosco porque escolheu. Seja um filho, não estou falando apenas de casal num relacionamento amoroso. Estamos falando também de pai, mãe, em relação aos filhos. Os filhos não são nossos. São antes filhos de Deus. E assim sucessivamente. Então, o ciúme é algo que corrói. O indivíduo que é invejoso e ciumento normalmente não dorme bem à noite. Fica corroendo a consciência com esse tipo de coisa. Não é? Não é bom para nós de jeito nenhum. Vamos lá, tem outros vícios, não é, que surgem do egoísmo e depois do orgulho. A ambição e a competição. É terrível nós olharmos para os nossos dias e ver um cartaz, por exemplo, de uma escola lá no Brasil dizendo assim: eu escolhi ser líder, um menino que não deveria ter mais do que 9 anos, com aquele olhar de desafio. Aí a gente pergunta, líder de quem? Quantos alunos tem essa escola? 600 ou 1000? Todos eles vão ser líderes? De quem? De que jeito? Que tipo de liderança? Para que ser líder? Então, gera expectativa, vai dar frustração no futuro. Porque nem todo mundo vai ser líder todo o tempo. Esses são papéis que a gente desempenha dependendo das circunstâncias, da situação. O que a gente vai aprender na universidade mais tarde. Ou num curso de MBA. Mas enquanto isso, o estrago já foi feito. Porque a escola primária está preparando o indivíduo para ser líder. Não é problemático? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas que acontecem, a ambição, a competição. A competição não deveria ser elemento de educação. A cooperação sim. Mas infelizmente nós vemos isso sendo cultivado dentro da nossa sociedade. Depois nós podemos comentar rapidamente a maledicência e a calúnia. Essa é outra calamidade dos nossos tempos. E Esopo já alertava desde a antiguidade para isso. Esopo era um homem feio, gago, e que ia para a praia, pegava os seixos ali do mar, botava na boca para conseguir vencer a gagueira. Se tornou um dos maiores oradores do mundo e contador de história. Esopo. Ele se superou. Então, ele dizia que nós temos um elemento que se chama língua,
que tanto pode ser para o bem como para o mal. É uma espada que pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E muitas vezes, inclusive espicaçados pelos meios de comunicação, nós utilizamos a língua para a maledicência, para a calúnia. E não nos damos conta que nós estamos fazendo isso. É tão habitual. Ou então os comentários da novela, não é? Tão construtivo, né? Teve uma agora, eu vi 2 pedacinhos da novela, quase que eu fiquei paralisado, estarrecido. Se chamava Em Família. Nem sei se continua passando. Queira Deus que não tenha chegado aqui, que nunca chega, tá bom? Mas como a Globo tá por aí, eu acho que era a Globo que estava dando a novela, de família não tinha nada. Absolutamente nada. Eu fui perguntar depois para quem estava vendo a novela. É o tempo todo desse jeito? Estava o tempo todo assim. Não tinha nada de família, nada. E se chamava Em Família. Então nós vamos vendo quais são os conceitos que estão chegando para nós. E é um blá 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 da vida dos outros direto dentro da novela. Não sei se vocês leram Harry Potter. Harry Potter foi escrito por uma mulher que passava fome, né? Ela não tinha nem papel para escrever a história. O primeiro livro ela tentou oferecer para vários editores, ninguém quis. Até que ela conseguiu um lá, lançou o primeiro, não fez sucesso. E aí, mas ela já tinha escrito o segundo, né? E o editor mandou brasa do segundo, o segundo pegou fogo e aí começou a vender o primeiro. Aí virou filme, essa coisa toda, não é? Ele escreveu vários livros da história do Harry Potter. Então, essa mulher, ela bota uma personagem, logo no primeiro livro, que era a tia do Harry Potter. Diz que ela tinha pescoço de elefante, porque ela ficava o tempo todo vendo por cima da cerca o que o vizinho estava fazendo, para poder comentar. Então, é um tipo de personagem muito comum. As pessoas se interessam pela vida alheia, as notícias chegam, né, dentro da nossa casa, e a maledicência graça. E a calúnia junto com ela. Mas nós estamos convidados para uma outra coisa, né? Mas não nos damos conta, ainda mais com os meios de comunicação, o WhatsApp hoje, né, o celular, e as coisas todas que vem acontecendo. E como é que é o nome do outro? Instagram, o Facebook, não é? Eles ficam sabendo até se a gente saiu e foi para o banheiro, né? Que aqui está dito assim, o programa tal está querendo usar a sua localização, você permite? Você diz sim. Aí você entra no banheiro, ele sabe, dentro da tua casa, ele tem um mapa, ele sabe que você está dentro do banheiro. Aí você vai numa loja, não vou falar o nome não, que eu não vou fazer propaganda de ninguém não. Você vai numa livraria, você entra lá, começa a entrar algumas vezes dentro da livraria, esse tio começa a te mandar propaganda de livro, já viram isso? Porque ele sabe que você entrou na livraria, você permitiu, lá perguntou se você deixava ele. Você acha tão legal? Eu achei ótimo. Nossa, que legal, vai saber onde eu estou. Puf, autorizei. Não é? Então, a gente vai tendo esse tipo de coisa. Eles vão sabendo tudo da nossa vida e sabe da vida de todo mundo. E isso é a situação. Depois tem a avareza. A avareza é também um tormento voluntário terrível. Tem até histórias, não é? Isso passa de pai para filho ou para filha. A pessoa que conta até os torrões de açúcar que são consumidos dentro da casa. Muito agarrada ao dinheiro, não é? As possessões. A pessoa não vive, não desfruta do que tem, nem deixa os outros desfrutarem também. É tremendo a avareza. E a gente às vezes é avaro e não se dá conta. Quando compra muito livro espírita e bota na estante e não lê, a gente é avaro dos livros, né? Eu me espantei porque tem um companheiro nosso que é livreiro, tradutor para o espanhol das obras do Chico. Ele tinha uma fortuna. Ele gastou a fortuna dele distribuindo livros pelo mundo, né? A última vez que eu fui na casa dele, se chama Lípio Gonçalves. A última vez que eu fui na casa dele, que eu entrei, ele já fica esperando a reação, né? Que eu olhei a estante dele, meio vazia, né? Pouquíssimos livros na estante. Ele disse assim, tá estranhando a minha estante? Eu falei, olha, Lípio, tá um pouco vazia, né? Ele disse assim, sabe que eu cheguei à conclusão? Eu estava distribuindo o livro e conservando aqui, ó, nem esses podem ficar. Se tiver algum que te interessa, pode pegar e pode levar. Falou desse jeito. Então, distribuindo os livros. Porque nós somos avaros, nós estamos acostumados. Depois acontece conosco o que aconteceu com o irmão Jacó, Frederico Figner. Leram Voltei? Vale a pena ler Voltei.
É o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita dirigido ao público espírita. Vou repetir, né? Não dá para guardar direto uma vez, nem dá para traduzir de repente. É o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Porque ele, antes de desencarnar, ele era espírita. Ele prometeu que viria escrever o livro para os espíritas. Deu o maior trabalho que ele não encontrava médium. Finalmente, ele teve que ir lá no Chico mesmo e esperar na fila para escrever. E aí ele escreveu Voltei, foi assinado Irmão Jacó, não é? Por causa que naquela época estava havendo uma disputa da família do que ficou chamado depois Irmão X, que era um Beto de Campos. Então, para evitar problema, foi colocado pseudônimo, né? Foi colocado Irmão Jacó, porque ele era judeu, né? Naquela última encarnação, veio para o Brasil, foi considerado o maior brasileiro dos estrangeiros no Brasil. O homem fazia caridade, andava para todo lado fazendo bem, tanto que ele podia, ele fazia. E aí ele chegou no mundo espiritual, não vou contar não, leiam no Voltei, não é? Lá no Voltei ele vai colocar que os objetos que ele gostava o atraíam depois da desencarnação. Lá não está no livro, eu achei que tivesse, mas eu sei da história. Tinha um anel que ele gostava muito, e o bichinho atraía ele. Ele, tanto no mundo espiritual, era atraído pelo objeto. Então é um problema. Isso se chama avareza. Nós não temos ideia do que significa. A mulher que bota muita roupa no guarda-roupa, não é? Muito sapato. Eu conheci uma que ela tinha assim. Era a roupa combinando certinho com a bolsa e o sapato. Aí você olhava o outro, era a mesma coisa. Era outra cor, outro modelo, combinando tudo certinho. Então ela tinha aquele monte. A gente pergunta quanto tempo, se ela for usar um por dia, ela vai levar para usar, não é? Todo o guarda-roupa. Então, ótimo. Não é crítica às mulheres não, porque os homens também têm suas vaidades. Vamos dizer que não. Não é? A gente também tem. É o relógio, ou é alguma outra coisa que a gente gosta. A gente se apega a essas coisas, elas prendem a gente. Dificultam a nossa marcha, não é? E aí nós temos também, entre os vícios, prazeres do mundo, o sexo, a alimentação desregrada, o sexo desequilibrado, naturalmente, porque o sexo não tem nada de pecado nele, cuidado. Outros vícios que são gerados. O fanatismo. Aí a gente, mas eu sou espírita, eu não sou fanático não. Aí aparece, né, o indivíduo que gosta muito do Chico, mas não gosta do Divaldo. Aí vira chiquista. É fanático ou não é? Tá bem? Aí vai surgindo. Eu gosto do autor fulano, mas o Beltrano eu não gosto não. E aí defende aquele em contra do outro. É fanatismo isso. Traz lá de outras religiões e vem para dentro do espiritismo e vem implantar a coisa. E os outros são obrigados a concordar com a sua opinião. Aí querem impor a opinião para os outros. Pior é quando chega presidente de centro desse jeito. É terrível. E os que são seguidores aprovam, não é? E apoiam. Então vira um fanatismo só. Então muito cuidado, que o fanatismo ele é tremendo e ele nos acompanha em muitas coisas. Parece que não, e ele está presente ali nos incomodando. A guerra é um vício da humanidade. Só que essa guerra que a gente vê aí fora, não é? Tem vários focos hoje de guerra no mundo. Ela nasce da guerra íntima, que nós estamos travando conosco mesmo e com os nossos familiares, com os companheiros de trabalho. Então a guerra lá fora é uma dimensão mais ampliada da guerra que está dentro de cada um de nós. Uma luta tremenda. Então há uma necessidade fundamental de reforma interior, de reforma íntima. Nós observamos dentro de cada um de nós. E tudo que nós estamos falando não é crítica. Nós vamos examinando a nossa própria situação. Foi pelo meio da meditação que nós fomos identificando essas coisas, né? Estão dentro da gente, que a gente tem que trabalhar. Então há uma identificação de uma necessidade urgente de reforma moral. A reforma íntima como condição de melhoria nossa e do mundo onde nós estamos vivendo agora. O progresso, nos diz os Espíritos, é inexorável, ele vai acontecer de qualquer jeito. Nós não podemos impedir o progresso, ele vai acontecer. Mas se nós nos acompanharmos o progresso da Terra, nós seremos os prejudicados. Porque chega um momento que a gente não acompanha e não pode mais ficar, porque não há afinidade. Aí nós somos mandados para planetas inferiores. Nós já vimos isso, né? Mas não estamos incluídos, não, nós somos espíritas. Será que nós não estamos?
Porque a maior responsabilidade é de quem sabe. E nós sabemos da necessidade de fazer o bem. Outros não estão conscientes, eles não fazem de repente porque não estão tão conscientes como a gente. Quando eles descobrem, eles fazem o bem. Por isso que Jesus colocou lá atrás para os doutores da lei, para os fariseus, não é? Para os sacerdotes, as meretrizes e as pessoas de má vida vos precederão no reino dos céus. Por quê? Porque quando o indivíduo desperta, dispara a fazer o bem correndo, não é? Nós espíritas, quando conhecemos o espiritismo, começamos a ler, ficamos deslumbrados. E já logo queremos começar a convencer os outros de que é uma excelência essa doutrina. E fazemos algumas transformações. Elas são inevitáveis. Mas quando chega no cerne do problema, raros continuam trabalhando. Nos acomodamos na casca. E aí nos agregamos a um centro espírita. Agregamos para assistir palestra, às vezes agarramos um trabalhinho lá, mas o trabalho que precisa ser feito, nós vamos adiando. E nós estamos convidados a fazer esse trabalho hoje. Não podemos mais ir adiando essa necessidade da reforma íntima. Então o progresso é inexorável. As correções da lei de causa e efeito vão se manifestar. Não como castigo, porque Deus não castiga ninguém, mas como oportunidade, como instrumento para o nosso progresso espiritual. É por isso que diz que há duas vias de progresso. A primeira via é do amor. E a segunda é da dor. E muitas vezes nós encontramos as pessoas dizendo: ah, eu vim para o espiritismo, não foi por amor, foi pela dor. Muita gente fala isso. Porque já está encontrando o caminho. Que maravilha, que bênção que é isso. Agora é preciso aprofundar, fazer autorreflexão e efetivamente dar continuidade a esse trabalho, não é? E vem então os impositivos da dor. Por que a dor? Por que o sofrimento? Porque ainda não chegamos à condição de não precisar dessa dor e desse sofrimento para avançar. No entanto, vamos ser conscientes. A gente só conseguiu entender isso com Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, que em português foi traduzido "e da dor", foi acrescentado. Porque lá no final, na última parte do livro, ele trata de uma maneira magistral sobre a dor. Então é muito importante compreender com Leon Denis que a dor não existe como uma função de expiação só. A dor tem várias funções. E uma outra das funções é impulsionar o progresso. É por isso que o animal sofre. Porque o animal não tem responsabilidade. Quando um cachorro é atropelado, por exemplo, ele está aprendendo, lógico que sim. Porque eu não sei se já olharam que tem cachorro que chega na beira da pista, ele olha para um lado e para o outro antes de atravessar. É ou não é? Já aprendeu. Se foi dócil, aprendeu por observar. Se não foi dócil, foi atropelado. Ou distraído, né? E aprende depois. Porque o princípio espiritual registra por impressão. E numa outra etapa, ele sabe o que tem que fazer, porque aprendeu pela experiência, por impressão. Então, muitas vezes nós também, como nós resistimos, vem a dor. E a dor nos marca, nos impressiona. E aí nós aprendemos. E aí nós avançamos. Quando chega no nosso estágio, que é o estágio da consciência, então a dor, ela ganha outras funções. A função dela de expiação, enquanto nós temos coisas do passado para resolver. A dor como impulsão do progresso, mas aí entra um outro momento também. Vale a pena a gente perguntar isso. Por que Jesus sofreu? Não está dito por João que quando a terra surgiu, Jesus já era? Ele já era o espírito superior. Ele não tinha dívida com a terra. Quando ele veio aqui, ele sofreu? Sofreu ou não, gente? Sofreu, e muito. Quando ele vai e diz assim: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade, não a minha. Tem gente que estava pensando que ele estava pedindo para não ir para a cruz. Não era o que ele estava pedindo. Ele estava pedindo para não ter a dor de ver a humanidade diante da luz escolher a treva. Ele pedia a Deus que, se fosse possível, a humanidade escolhesse outra vertente, porque aquilo iria provocar uma dor terrível nele. Mas que se cumprisse a vontade de Deus, porque de repente a humanidade precisava escolher o caminho do sofrimento para poder despertar. E escolhemos. Escolhemos o caminho do sofrimento. Isso provocou dor em Jesus? Lógico que sim. Uma dor moral muito maior do que qualquer tipo de dor física.
Agora, por que ele sofreu? Voluntariamente ele escolheu esse caminho. Porque a dor também ilumina. E se ele já era um espírito de luz, se iluminou ainda mais. Porque a dor, depois de um certo estágio da nossa evolução, ela ilumina. Porque nós a escolhemos por renúncia de nós mesmos em favor dos nossos irmãos, como Jesus fez. Todos nós faremos isso, mais cedo ou mais tarde. Não pensemos que é privilégio dele. Ele disse, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Estamos começando a levantar o ânimo, não é? Saindo dos vícios e vendo as nossas potencialidades, as nossas possibilidades. Se nós somos vítimas do egoísmo, nós também podemos ser os promotores da nossa felicidade, da nossa construção, no nosso esforço. Então nós vamos encontrar instrumentos para a reforma íntima, para a nossa reforma moral. Nós vamos encontrar, por exemplo, as religiões dogmáticas e o processo da culpa. O Espiritismo vai fazer uma revisão sobre tudo isso, porque nos afirma com toda clareza, a culpa não existe. E nós falamos com tranquilidade sobre isso, culpa não existe. Existe responsabilidade. Porque culpa pressupõe o indivíduo se chafurdar num peso de consciência terrível. Emmanuel nos orienta a respeito do assunto. E eu tenho que colocar porque a gente vive certas experiências que podem nos ajudar. Perdão por fazer uma referência pessoal, ela é negativa e depois ela se torna uma coisa positiva. Espírito, eu cometi um engano muito grave na minha vida uma vez. E eu não admitia que tivesse feito isso. Estava sofrendo terrivelmente. Então, eu morava numa república, 11 pessoas dentro de um apartamento de 3 quartos. Eu desci com um livro de Emmanuel na mão, da série Fonte Viva. Conhece? Sentei embaixo do bloco e abri ao acaso, né? E lá estava Emmanuel dizendo: arrepender-se depois de uma equivocação é uma consequência natural. É o primeiro passo. E aí ele segue. Mas entrar no estado de autocomiseração, de autolamentação, de punição consciencial, de culpa, é perda de tempo. Porque o que temos que fazer quando reconhecemos que nós nos enganamos? E reparar. Se não é possível reparar aquele dano, aquele engano, então vamos produzir coisas boas que possam resolver aquela questão. Então, naquele momento, fizemos uma oração de agradecimento, guardamos o livro e fomos para a Federação Espírita Brasileira, que estava sendo construída naquela época, era um domingo. Não tinha ninguém lá. E nós fomos catar prego da construção, porque o operário que trabalha na construção é muito caro, não é? Quando o prego, ele vai bater o prego lá no andaime para armar as coisas e cai o prego no chão, ele não vai lá catar, não vale a pena. Fica perdido. Mas a gente, como trabalhador voluntário, não custa nada para casa não comprar prego de novo, a gente catava quilos de prego que caiu no chão. Sabia o que perdia tanto prego assim numa construção? Quilos de prego a gente catava. E aí, o que estava fazendo enquanto estava catando prego? Meditando no que ia fazer para nunca mais cometer aquele tipo de engano. Então, as atividades manuais nos ajudam muitas vezes, né, a fazer o processo da autorreflexão. Então, nós vamos encontrar também como instrumento para a reforma moral o Evangelho do Cristo e a redenção pelo amor, a nossa ação positiva. E aí nós vamos encontrar vários exemplos. Joana de Cusa, num dado momento, não sei se identificam dentro do Evangelho, Joana de Cusa, ela era casada com um intendente romano e ela descobriu Jesus e começou a segui-lo. Ela era uma das mulheres que dava suporte financeiro, porque os discípulos também tinham que comer, não é? Então, num dado momento, ela vai a Jesus e diz assim: mestre, para segui-lo abandonarei meu marido. Ela tinha um filho também, né? E ele então disse para ela: mulher, volta para o teu marido. Ela ainda não tinha cumprido. Ela poderia servir, mas dentro das possibilidades dela. Então, quando nós temos expiações para cumprir, não adianta querer fugir delas. Nós vamos resolver. Ela tinha que aprender a amar o marido, para depois amar os outros irmãos. Então Jesus mandou ela de volta, e ela foi obediente, ela foi dócil. Ela retornou. Mais tarde o filho está sendo queimado. Vai ser queimado se ela não renuncia a Jesus.
ela olha para o filho e diz para ele: perdoe-me, meu filho. E deixa ele ser queimado na frente dela. E depois ateia o fogo nela também. Qualquer mãe teria renunciado, não teria? Só que aí ela já tinha amadurecido. Ela já tinha renunciado a seguir Jesus para ir atender o marido. E ela iria salvar o filho do quê? Se ela já sabia que a morte não existe. Se ela já tinha entendido que aquilo era expressão de libertação. O filho não tinha aquela visão, nem estava compreendendo isso. Mas não teria prejuízos para o filho naquela situação. Nicodemos. Nicodemos era um homem baixinho, não é? E ele queria ver Jesus. Era doido para ver Jesus. Mas ele era tão baixinho, ele esperava, a hora que Jesus chegava, tanta gente, ele não conseguia. Aí ele saiu correndo na frente. Aquela multidão toda, ele foi e subiu numa árvore chamada sicômoro, que ficava na beira do local onde Jesus ia passar. E qual não foi a surpresa dele quando Jesus chegou, olhou para ele e falou: Nicodemos, desce aí da árvore, que a mim me convém hoje tomar a refeição na tua casa. Ele ficou feliz da vida, mas ficou feliz da vida. Recebe Jesus na entrada e nós sabemos de um pedacinho do diálogo que ele tem com Jesus. Não sabemos o que acontece lá dentro depois. E aí nós vamos encontrar Jesus falando que naquele dia a salvação havia entrado naquela casa. Temos algum problema de tradução, provavelmente, não é? Porque na verdade Nicodemos não era um mau indivíduo. Ele era mal visto porque era coletor de impostos. Na verdade ele fazia a compra do direito e ele passava para outros. É como uma espécie de concorrência, não é? Então ele tinha vários coletores que trabalhavam para ele. E ele era tido como um homem de má vida, porque ele cobrava os impostos dos judeus para entregar para os romanos. Mas ele diz ali que se ele tivesse prejudicado alguém, ele dava 4 tantos do prejuízo identificado. E alguém entende que ele faria aquilo a partir do encontro com Jesus. Não, ele estava dizendo que ele já fazia isso na vida dele. Em todas as circunstâncias da vida dele anteriores. Que se alguém tivesse demonstrado para ele que ele tinha causado prejuízo, ele devolvia 4 vezes o que tinha sido identificado como prejuízo. Ele não ficou bom a partir do momento que ele encontrou Jesus, não. Já era um homem de bem. Então nós vamos observar que essas são condições de salvação. E Pedro era um indivíduo simples, pescador, operário, portanto, um indivíduo que não tinha cultura, não tinha estudo, mas era honesto. Era tão honesto que Jesus confiava nele, pela simplicidade, pela honestidade dele. Ele era tão honesto que no momento em que Jesus pergunta para ele assim: Pedro, tu me amas? Ele disse assim: sim, Senhor, eu te amo. Passa um tempinho e Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele começa a ficar incomodado. Por que Jesus está insistindo com isso? Será que ele duvida que eu ame? Sim, Senhor, eu te amo. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele toma contas. Ele diz: mas Senhor, eu já disse que te amo. Aí Jesus olha placidamente para ele, tranquilo, né? Diz: apacenta então as minhas ovelhas. Dando para ele um trabalho. Aí o convertemos por causa disso, em chefe do papado. Imagine que atrocidade nós fizemos. E ainda demos para ele as chaves dos céus. Ele está até hoje com a chave na mão, segundo a nossa concepção, lá balançando. Não é? E quando chove é ele lavando o céu para limpar. Não é? Olha as coisas que nós vamos criando ao longo do tempo, com uma figura, não é, que estava lutando ali para fazer a sua superação. Depois ele vai trair Jesus, quer dizer, ele nega ao Cristo. E aí é necessário tudo aquilo para a ficha cair efetivamente. Vai fazer um trabalho maravilhoso depois, na disputa que está descrita em Paulo e Estevão no Atos dos Apóstolos, na disputa entre Tiago e Paulo. Olha o papel que esse homem desempenha. O que a gente vê? O próprio Paulo, Maria Madalena, do que nós estamos falando? De personagens que foram seres humanos comuns como nós somos. E que, num dado momento, tomaram uma decisão. E a partir daquela decisão, eles se transformaram. Ou seja, todos nós também podemos fazer a mesma coisa. E a doutrina espírita nos ajuda dentro desse propósito. Quando o Espírito de verdade, que não é ninguém mais do que o próprio Jesus, vai dizer: espíritas, amai-vos e instruí-vos, dando-nos a orientação daquilo que nós
precisamos fazer para conquistarmos a nós mesmos. Então nós vamos compreender a necessidade do conhecimento de nós mesmos. Todo orador, quando trata do tema, fala da questão 919 do Livro dos Espíritos, não é? As pessoas estão até memorizaram o número dela já, mas a gente está utilizando. Agora, recentemente, está uma amiga nossa, assumiu uma responsabilidade dentro da Federação Espírita Brasileira, e ela disse que ela estava buscando um dia. Ela estava com problemas graves, familiares e de trabalho e tudo, e ela não estava satisfeita com a religião que ela tinha. E ela saiu procurando. E ela encontrou a Federação Espírita Brasileira. Foi atendida lá, encontrou as respostas do que ela buscava e começou a se dedicar aos estudos. E com o tempo foi convidada para trabalhar. Hoje é uma trabalhadora. Ela disse que quando ela leu a primeira vez o Livro dos Espíritos, chegou nessa questão, e que ali ela viu a recomendação de Santo Agostinho, não é? Para que ela pudesse fazer uma autoanálise todo dia antes de dormir, ela disse assim, tá brincando comigo? Eu vou ficar sem dormir a noite inteira. Porque se eu começar a examinar, eu não durmo, a minha consciência não vai deixar eu dormir. Aí ela disse que aquilo foi uma luta ao longo do tempo. E que depois de alguns anos, por insistência dela, agora ela já consegue fazer a autoanálise. Ela vai devagarinho, ela vai se autoexaminando e ela consegue dormir depois. Então é um trabalho, não é? Se a gente não tem condição de fazer o exame do nosso dia, de como ele foi integralmente, vamos examinar então uma coisa negativa que a gente fez e uma coisa positiva. Se quiser levantar um pouco a moral, vê umas 5 coisas positivas. O problema é que se a gente vai encontrar essas 5, então a gente assume um compromisso com a gente mesmo. Amanhã eu preciso de 2 coisas positivas para eu examinar à noite, então a gente assume o compromisso de fazer. Tudo bem, gente? Aí a gente começa a fazer, porque no balanço da noite a gente vai ter coisa positiva para a gente colocar. E aí nós vamos trabalhando. Nós vamos vendo então a expressão do fora da caridade não há salvação, que a gente examinou logo no início, rapidamente. E nós vamos ver na questão 915 do Livro dos Espíritos que há pessoas boas no mundo. Quando a gente começa a fazer a nossa transformação, que a gente começa a olhar para as pessoas, nós vamos vendo que as pessoas normalmente são boas. Elas não têm más intenções. Elas não desejam mal, como a maioria na humanidade hoje. Só que como não há uma definição, a pessoa fica ali em cima da corda. E tende ora para um lado, ora para o outro. Dependendo dos influências que recebe. Mas cuidado, porque nós espíritas estamos convidados a não ser os mornos que estão lá no Evangelho, porque está no Apocalipse dito que os mornos serão cuspidos fora. No momento em que o planeta avança, se nós não tomamos uma decisão clara, então vai chegar um momento em que a gente vai ter que sair. Nós precisamos assumir a nossa posição. Não é que nós somos bons. Se a gente for falar que a gente é bom, hoje é pretensão, é orgulho. Mas que nós somos potencialmente bons. E nós queremos desenvolver essa bondade dentro de nós. Construir essa bondade. E ela vai passar na nossa realidade pela reforma interior. Há um conceito de marketing que diz que a hora da verdade, para toda pessoa que trabalha numa empresa, é o momento que o cliente está na nossa frente. Aquele é o momento da verdade. Porque aquela pessoa que está ali, ela vai ver a empresa da maneira como nós a tratarmos. Ela vai considerar a empresa como receptiva, acolhedora, se nós formos acolhedores, receptivos. Ou vai entender que a empresa não trata bem o cliente se nós não atendermos a sua necessidade. E nós espíritas? Qual é a nossa hora da verdade? Nós retomamos então o conceito que nós vamos encontrar em Ideal Espírita, nas culminâncias da luta. A nossa hora da verdade é o momento em que nos vem o desafio para provar se nós já chegamos àquela condição efetivamente, se soubemos aproveitar as lições. É aquela hora que Jesus disse assim, se alguém te golpeia numa face, oferece a outra. E logicamente, como crianças ainda, nós pensamos, puxa, já vai estar vermelho de um lado, vai ficar do outro? Mas não é essa face que Jesus está falando. Se alguém nos agrediu, ele está na face da violência.
ele está nos pedindo para mostrar a face da não violência. Aí nós nos lembramos de Gandhi, não é isso? Que libertou um país, todo um povo, utilizando a filosofia da não violência. Todos nós fomos criados e existe um plano para nós. Todos nós. Nós somos criados simples e ignorantes, todos da mesma forma, fomos colocados no processo evolutivo, adquirimos a condição de consciência, de liberdade, de livre-arbítrio para agir. E todos nós estamos destinados ao mesmo fim. Seremos algum dia espíritos superiores, o que hoje nós chamamos de anjos. Todos seremos. Mas essa condição é uma conquista que nós realizamos com o próprio esforço, porque senão qual seria o nosso merecimento? Se hoje fôssemos aqui levados, e a gente às vezes sonha com essa possibilidade, para um mundo superior, na linguagem católica, fôssemos levados para o céu, e fôssemos colocados entre espíritos superiores, que já não falam mais, porque a linguagem deles é do pensamento, que olham, cada um olha para o outro, sabe tudo o que está pensando e tudo que está dentro. Como nós nos sentiríamos lá? Minimamente envergonhados. E pediríamos, por favor, me tirem daqui. Minimamente. Então, para chegar lá é preciso construir. Nós precisamos nos encarar no espelho, olhar para dentro da nossa alma mesmo. E estar satisfeitos conosco mesmos. E isso é uma conquista. Nós podemos fazer isso. Fomos criados para isso. Temos condição para isso. Então nós só precisamos nos colocar a caminho. Não dar tanta importância para as coisas negativas, para os enganos que nós cometemos, que todos cometemos e ainda vamos cometer. Mas valorizar o que nós temos de positivo. Não para falar para os outros, mas para cultivar dentro de nós. E nós nos sentimos bem conosco mesmo, porque nós estamos cultivando essas coisas positivas. Quando alguém vem falar mal para nós e nós nos sentimos mal pelo mal que o outro está falando, e nós evitamos de falar o mal, olhamos algum aspecto positivo da vida da pessoa para destacar aquele aspecto positivo. Então nós vamos nos identificando com as coisas positivas da vida. Vamos encerrar o nosso comentário colocando a situação de uma mulher muito comum. Ela estava buscando água no poço de Jacó, que ficava nas cercanias da Samaria. Jesus havia mandado os discípulos para cumprimento de diferentes tarefas, ele estava sozinho naquele momento. E ele se aproxima da mulher que está tirando água no poço. Ela é samaritana e ele é hebreu, judeu. Os judeus não gostavam dos samaritanos. E um judeu não falava com a mulher estranha. Tocá-la então, nunca. Então, Jesus se aproxima e diz assim para ela: mulher, dá-me de beber. Ela leva um susto. Leva um susto pelas duas razões. Ele é judeu, visivelmente judeu, ela samaritana. Além disso, ela é mulher. Ela vai perguntar: mas como tu te atreves a dirigir-te a mim para pedir-me água? Era uma resposta natural, em autodefesa. E ele então diz: se soubesse com quem falas, a mim me pedirias água. E eu te daria de uma água que uma vez tomada não teria sede jamais. A mulher começa a desconfiar. Será que esse é o profeta anunciado, prometido? E ela então está na dúvida. E como ela titubeia, Jesus diz para ela: vai buscar o teu marido. Porque então, com o marido, ela pode continuar conversando com ele, e ele fala com o marido então. Aí ela disse assim: mas eu não tenho marido. E ele diz: é verdade que não tens. Porque esse com quem estás é o sétimo. E ele não é teu marido. Aí a mulher: meu Deus, como é que ele sabe tudo isso? Nunca me viu. E ele sabia de toda a história dela. Então ela vai fazer a pergunta, uma das mais profundas que estão no Evangelho. Era uma mulher desconsiderada na época. As mulheres não eram nem contadas. Quando fala em multiplicação de 4.000 pães ou 5.000 pães, era para homens. Não contavam as mulheres na época. Provavelmente tem que ter sido muito mais pão do que isso, porque as mulheres também comiam, não é? Então, ela vai fazer a pergunta crucial, que até hoje nós estamos buscando a resposta, e Jesus deu a resposta. Quando ela pergunta para ele: Senhor,
Onde é o local para adorar a Deus? Lá no templo, como dizem vocês, os judeus? Ou no morro, como dizemos nós, os samaritanos? Jesus faz um arrazoado, que provavelmente foi metido ali por algum hebreu, não é? Por algum judeu, quando ele foi copiar. Faz um arrazoado lá que não tem muita importância, que a salvação vem mesmo dos judeus, aquela história toda. E aí ele vai dizer para ela: em verdade eu te digo, que chegará um dia em que o homem não adorará a Deus nem no templo, nem na montanha. Porque adorará a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Nós estamos convidados para isso. A nossa reforma interior, o nosso autoconhecimento nos levará a isso. Nos levará a encontrar em nós aquilo que Jesus disse que estava dentro de nós. O reino de Deus. A nossa reforma nos vai levar a essa satisfação de podermos ser dignos e ser chamados filhos de Deus.